Então, congregação amada do Senhor, hoje já vou começar contando uma parábola. Olha, conta-se que um sábio rabino caminhava pela floresta quando encontrou um grupo de crianças brincando. Uma delas, um menino travesso, estava prestes a tirar uma pedra em um passarinho que cantava alegremente num galho. O rabino, com uma voz suave, perguntou para o menino: por que você quer machucar aquela criatura? Aí o menino respondeu sem pensar: para ver se ela morre. Como é que ela morre? Aí o rabino pegou uma pequena pedra que estava no chão e pôs na palma da mão do menino. Aí falou assim: olha, esta pedra é pequena, é insignificante, mas se eu quebrar ela, ela nunca mais será como antes. O mesmo acontece com a vida. Então, quando tiramos uma vida, não podemos devolver. Não tem como devolver. E cada vida, por mais pequena que seja, é um presente precioso de Deus. Então, aquelas crianças com a inocência infantil observaram bem o rabino com atenção. O menino que queria jogar a pedra no passarinho baixou a cabeça e compreendeu a profunda mensagem que o sábio rabino lhes ensinava. O passarinho continuou a cantar alegremente, um lembrete vivo da fragilidade e da beleza da vida. Então, o que essa parábola nos lembra? Que cada vida, por mais simples que seja, tem um valor incomensurável e merece ser respeitada. A vida é um presente de Deus e devemos valorizá-la e protegê-la em todas as suas formas. Então, eu já vou logo fazer a pergunta: você valoriza a vida? Você seguiria o conselho do sábio rabino? Você pararia de apedrejar o passarinho? E vamos ver o que é a vida. Definir pode ser difícil e até hoje a gente não encontra consenso. Vou pedir para você assistir até o vídeo e saiba o que a Bíblia, o que Deus diz a respeito da vida. Bom, já vou lá no dicionário, né? Então, a vida, para ser caracterizado como vida, de um modo geral, precisa de ter alguns fenômenos. Qual? O ser tem que desenvolver, ele tem que crescer, ele tem que se movimentar, ele tem que se reproduzir, ele tem que responder aos estímulos, ele tem uma evolução. Mas olha, essa definição, ela não traz consenso. Por quê? Porque ela é falha em vários aspectos. Se eu pensar numa mula e nas formigas obreiras, elas não se reproduzem. Mas a gente não vai dizer que eles não são vida. E por outro lado, se eu pensar no fogo, nas estrelas, eu poderia encaixar dentro desses 6 pontos que eu elenquei aqui. Mas, contudo, não consideramos as estrelas e o fogo como vida. Para os biólogos, basta a presença de DNA. Mas há controvérsia. Pensa você, se tiver com uma gripe brava, a gripe é causada por um vírus. O vírus tem vida. Será que você ia ficar com a gripe para não matar o vírus? Então, assim, se a gente for pelo lado da ciência, a gente não vai ter a resposta perfeita. Por isso que eu gosto de trazer a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Olha, aquelas letras todas misturadas ali, mas que cada uma palavra tem um sentido. É a coleção de livros que a gente chama Bíblia, que é o quê? É uma carta de amor de Deus para nós. E, como a Valnice diz, a Bíblia, ela se interpreta com ela mesma. Então, o que a Bíblia diz dela mesma?
Em Mateus 4,4 já está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Também lá na segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 3, verso 16, está escrito: toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para argumentar, para dar resposta, para corrigir. Tudo isso em justiça. Então, vamos lá partir para o valor da vida, né? Eu deixei a pergunta: você valoriza a vida? E agora vamos saber alguns detalhes. A biologia fala que a vida tem que ter aquelas características. Os biólogos, tem que apenas DNA é suficiente. E aí, como é que a gente vai lidar com a vida? Então, eu vou te perguntar, será que essa vida é aleatória ou tem um criador? A grande questão ainda hoje é: criou ou evoluiu? Até o design inteligente que tem hoje, que é uma forma de se ver, né, dos cientistas olharem para um criador e não apenas pela aleatoriedade. Mas nós não vamos discutir aqui, a gente só vai apresentar o que a Bíblia diz para nós. Vamos lá em 1 Samuel 2,6. Eu estou perguntando quem é que dá a vida. Olha o que está escrito: o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar subir a ela. Bom, aqui daria uma discussão enorme se o que é a permissão, se Deus faz, ele está empurrando, ele está matando uma pessoa. Não, nós não vamos entrar aqui nesses detalhes. Mas nós vemos que o quê? É o Senhor que dá a vida. E ele permite que ela se vá. Olha só, vamos caminhar mais algumas partes. Em Gênesis 2,7 está escrito: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, todo ser humano tem o sopro de vida de Deus, ele foi criado por Deus. Jó, no capítulo 33, verso 4, também fala a respeito: quem é que dá a vida? O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então, até agora a gente já viu 3 versículos que falam que Deus é que dá a vida. Aí vamos lá para Atos 17,5. Está falando uma circunstância, mas nós vamos nos ater ao versículo. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo, está se falando de Deus, é quem dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas. Então, segundo a Bíblia, a vida vem de onde? Ela vem de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança. Não foi por acaso, não foi misturando, né? Como falam lá. Você pega um pouco de farinha de trigo, põe ovo, põe açúcar, põe manteiga, sacode, sacode, sacode e sai um bolo maravilhoso. Será que é assim que é o acaso que a vida vem? Quanto mais os cientistas se aprofundam na ciência, mais, se eles forem honestos, eles chegam à conclusão que a vida não é por acaso. Olha, gente, por que a gente vai resistir? Por que a gente não vai receber esse amor de Deus? Por que eu não vou aceitar que eu sou criada? Que Deus me fez a imagem e semelhança? Olha, vai ser muito melhor para nós. E você vai valorizar a sua vida e a de quem está ao seu lado. Olha, a vida também é um espírito. Porque o que a gente falou? Eu acabei de dizer lá em Gênesis que o sopro de vida Deus deu para todos. Só que existe, isso é o sopro de vida, é o ser espiritual. Só que existe o Espírito Santo de Deus. O que é o Espírito Santo de Deus?
é o eu verdadeiro. Quando você aceita Jesus, o seu espírito, aquele que recebeu o sopro de vida de Deus, é substituído pelo Espírito Santo de Deus. Então você, na verdade, é um ser espiritual, você habita um corpo, né, que é dos elementos da tabela periódica, né? Você possui uma alma. O que é sua alma? São suas emoções, sua vontade, sua mente. Se você para de pensar, para de sentir, para de fazer qualquer coisa, você ainda existe. Esse é o seu ser espiritual, que foi criado por Deus, que reside dentro de você. Aí, olha só. Então, a vida é um espírito. Em Ezequiel 37:6 está assim: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou Deus. Olha que coisa tremenda. Você pode entender esse verso aqui como Deus fazendo tudo e querendo que você saiba que Ele é Deus. Em tantas outras oportunidades, a gente já falou aqui que Deus nos fez para se relacionar conosco. Eu vou brigar com Ele, por que Ele fez assim? Não, eu vou usufruir do relacionamento com Deus. Então, Ele tem um salmo maravilhoso, se vocês puderem ler, é o Salmo 139, e fala que de um jeito maravilhoso eu fui formado, quando nas entranhas da minha mãe, quando na escuridão, quando meus ossos eram informes, ele foi formado. Então aqui faz lembrança a esse salmo, porque fala, foi pedacinho por pedacinho, ele pôs nervo, ele fez crescer carne, ele fez crescer pele, ele soprou o espírito. Então, é algo extraordinário. Nós somos um ser espiritual. Olha, e Deus tem cuidado de nós, Deus nos ama. Eu até peguei um exemplo aqui lá tá em Gênesis mesmo, da história de José. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado, Ele prepara cada detalhe para nós. Olha só, Gênesis 45:7 diz assim: pelo que Deus, é José falando, me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. É a história de José, lembra? Ele foi para o Egito, e os irmãos pensaram que ele tinha sido morto, porque quando foram buscar ele lá no buraco que eles colocaram, ele não estava mais lá, ele tinha sido levado por uma caravana para o Egito, mas lá ele passou muito aperto, mas ele se tornou o número 2 do governo, né, do maior império da terra, na época, que era o Império Egípcio. Então, José foi o segundo. E quando os irmãos foram lá buscar comida, porque estava tendo fome onde eles moravam, ele explicou que Deus é que enviou a ele, na frente deles, para conservar todos os irmãos, toda a família em vida, para guardar num grande livramento. Então, Deus tem cuidado de você, Deus quer que você permaneça em vida, Deus quer que você viva. É da vontade de Deus. Então, eu separei mais 3 versos aqui para a gente falar do valor da vida, especificamente. Olha só, Marcos 8:36 diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua vida? Então, ele está sendo assim, mais direto impossível, né? Muitas pessoas correm atrás de tudo, passam a vida inteira correndo, eu quero ser rico, eu quero alcançar isso, eu quero alcançar aquilo. Mas a própria palavra está falando, olha, você tem que cuidar de você. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua vida? Em Lucas 12:13 também está escrito, a vida é mais do que o sustento, o corpo é mais do que as vestes. Então, há uma gradação aí. Então, Deus cuida de nós. Em João 10:10 também está escrito, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir.
E aqui está eu vim, eu quem? Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o que Deus deseja para você e para mim é uma vida e uma vida de abundância. E agora, mais do que essa vida física que nós olhamos lá, que precisa de crescer, de multiplicar, e todas aquelas características que a gente leu lá para caracterizar o que é vida, uma vida física aqui na Terra, não para aí. Deus preparou muito mais para nós. Há uma vida eterna, uma vida que não tem fim, ela vai começar aqui e não vai terminar. Desculpem. Olha só, em João 17,3 diz assim, há uma vida eterna, ele está querendo fazer lá, uai, como é? O que é essa vida eterna? Que coisa mais doida ter vida eterna, como assim? Ele fala, a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o que é a vida eterna? Ela começa no dia que você decide por Jesus. No dia que você fala assim, eu vou dar um voto de confiança aqui. Essa Bíblia está falando muito de Jesus, está falando que tem uma vida de amor, eu vou querer saber o que é isso. E aí você entra por uma porta. E essa porta vai te conduzir a caminhos e caminhos e caminhos, e será uma vida de aventura com o Senhor. Então, a vida eterna é entrar por essa porta e conhecer a Jesus. Quem é Jesus? Enquanto estivermos aqui, não vai ter fim. E depois, se morrermos, haverá vida eterna, haverá ressurreição. Então, assim, mais do que essa vida aqui, né, no corpo, há uma vida eterna. Então, assim, é muito tremendo, gente. Se eu pudesse, eu abria o coração de cada um e colocava essas verdades, mas não tem jeito. Ninguém pode fazer escolha por Jesus pelo outro. Só a própria pessoa é que pode abrir o coração e falar, eis-me aqui, Jesus. Me mostra se o Senhor é verdade, me mostra se isso é desse jeito. Ele não fica bravo de você perguntar para ele, porque ele quer ter intimidade. Intimidade a gente tem com amigo a gente não fala tudo. Então, ele também quer ter essa intimidade com você. Ele quer que você abra o coração dele. Então, mais um verso em João 5,39 que diz assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, ele está afirmando, é verdade. Se você examinar as Escrituras, você vai ter a vida eterna, porque é através dela que você conhece a Jesus, né? Que a gente acabou de ler, a vida eterna é essa, conhecer a Ele. Mas não é só pela leitura, é pela comunhão, é pela oração, é pela intimidade, é pela presença. Então, e é essa escritura que testifica de Jesus. Então, dê um voto de confiança, abre lá a Bíblia, abre nos evangelhos, começa a ler o evangelho de João, e aí você vai descobrindo quem é Jesus. Quem sabe se apaixona com ele, como tantos outros sobre a face da terra. Então, voltando aqui, nós estamos falando de quê? Do valor da vida, né? Do que a Bíblia está falando sobre a vida. Então, eu vou recapitular aqui com outras palavras. Em vez de repetir o versículo, eu vou falar assim um texto. Então, sabemos que a Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós. Ela é rica na narrativa, nos ensinamentos. Ela oferece uma perspectiva profunda sobre o valor da vida humana. Ela nos mostra que a vida é um presente precioso, criado por Deus e destinado a um propósito sagrado. A vida é sagrada, a sua vida é sagrada, a minha vida é sagrada. Né? Nós acabamos de ver vários versículos que falam do valor da vida na Bíblia. Então, assim, eu vou, né,
pôr aqui em 3 tópicos a criação divina. Então a Bíblia começa com a criação do mundo, do homem, por Deus. E aí, agora eu vou só repetir mais um verso. Ele formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. É o que eu li lá no primeiro, Gênesis 2:7. Esta passagem, ela mostra que a vida humana é um dom direto de Deus, algo especial e único. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa imagem reflete a dignidade intrínseca da vida humana. O valor da vida humana independe das condições físicas, sociais, econômicas. Ela por si só tem valor. Deus conhece a cada um de nós individualmente. Então, assim, o valor da vida. Essa vida também não está aí ao léu, não. Ela tem um propósito. Então, há um propósito. Qual é? Eu já falei outras vezes. Está lá em Mateus 22, de 37 a 40. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa missão transcende as realizações materiais e é um convite a um relacionamento com Deus. Por quê? Porque Jesus veio, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, enviou o Espírito Santo para nós e nós vamos desenvolver esse relacionamento com Ele. Deus nos criou para refletir sua glória e para sermos salvos através da fé. Em quem? Em Jesus Cristo. A salvação, ela nos dá uma vida e um propósito eterno, porque não tem fim, ela começa no dia que você abre a porta para conhecer Jesus. E ela não termina. Olha só, em Efésios 2:10, vou ler mais um verso. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então você não está aí ao léu de qualquer jeito. Deus quer que você faça a coisa certa, as boas obras, né? E o quê? Então nós vimos o valor da vida, quem é que criou a vida, quem que nos deu. E tem a vida física, a vida eterna, e aqui tem o que é esperado de nós, que a gente tenha respeito por essa vida humana. Então, né, logo lá com Moisés já veio a primeira regra, né? Não matarás. É uma das leis fundamentais. A vida humana, ela é sagrada e não deve ser tirada sem justificativa. Existe alguma justificativa? Sim, se você for, alguém vem para te matar, você se defende, é uma situação anormal. O normal seria ninguém querer matar ninguém, né? Mas, já que existe essa circunstância, existe a guerra, então, em alguma circunstância, com algumas justificativas, você pode infligir, né, a morte a alguém. Mas não é desejável, não é do plano de Deus. Então, a gente tem que respeitar a vida em todos os âmbitos. E aqui eu vou falar como cristão, desde a concepção. Esse valor da vida que eu estou ressaltando aqui é aquela vida que você nem está vendo, que está lá no ventre de uma mãe, que ela se iniciou desde a concepção. Então, e não só, por quê? Porque aquela criancinha que está ali, ela não tem voz, ela não pode escolher, ela é mais frágil, né? Então, pensa nesse aspecto, você não está dando escolha, né? Então, falamos da vida física, mas a vida continua, era para além, tem a vida eterna. Então, há uma promessa de vida eterna. Essa esperança, ela transcende a morte física, ela nos dá uma perspectiva de uma vida eterna sem fim. Então, vou repetir aqui João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, como único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. E agora você vai falar assim, ah, não, mas até agora todos esses versículos que você falou não me convenceram. Eu acho que nem minha vida vale, nem a vida de ninguém.
Ah, mas agora eu vou ler uma parte que eu tenho certeza que vai tocar seu coração. Está lá em Mateus 6, 3 versículos apenas, 25, 26 e 27. Eu pus aqui apenas esses 3, mas você pode ir lá e ver todo o capítulo 6. Jesus falando. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, Jesus mesmo colocou em detalhes. Gente, toda a vida é importante. Nós vimos lá a parábola que eu comecei a contar, foi justamente sobre um menino que queria matar o passarinho. Então, o rabino falou para ele, olha, não mata não, isso é vida. Se você destruir essa vida, não tem como você devolver. Acabou. Então, nós vimos, né, o valor da vida, a vida eterna, nós vimos o respeito que devemos ter um para os outros. Mas olha, se você pensar que Jesus mesmo está explicando para você, olha, até o passarinho que está lá, eu cuido dele, eu não vou cuidar de você? Então, eu queria, assim, que essa palavra pudesse penetrar o seu coração, para que você perceba que Deus tem cuidado de você, que Ele se importa com você. Então, Ele mesmo falou, vocês não valem mais do que um passarinho? Então, né, já vou partir para a conclusão. A parábola do rabino sábio, ele aconselhou o menino que queria matar o passarinho, né? Ele queria matar só para ver como é que era, se morria, se não morria. E eu logo te perguntei no começo, você seguiria o conselho do sábio rabino? Você pararia e não mataria esse passarinho? Você valoriza a vida? E a sua vida? E a dos outros? Olha, é uma reflexão que eu vou deixar aí. E nós sabemos que o quê? Que o Pai nos ama. E Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu vou separar 2 versículos chaves aqui. É o Mateus 6, 26, que diz, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E a vida eterna é esta. Não só essa vida que ele está cuidando, que ele falou que cuida, né? É essa vida eterna, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então vamos para aquela etapa que eu gosto de fazer toda vez, que é repetir. Então repita após mim. A vida é valiosa. Foi Deus que me deu. Eu vou valorizá-la. O Espírito de Deus me fez. A inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. O Senhor colocou nervos sobre mim. O Senhor fez crescer carne sobre mim. O Senhor estendeu pele sobre mim. O Senhor pôs em mim o Espírito Santo. Se eu tirar uma vida, ainda que no ventre, não tenho como devolver. E a vida eterna é esta. É conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E por último, eu vou repetir mais uma vez. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e meu Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então eu vou continuar orando aqui. Senhor meu Deus, eu agradeço por estar viva e ter sido alvo do teu amor. Eu te agradeço porque me criaste, me deste vida. Obrigada porque o Senhor cuida de mim.
Obrigada pelo teu Santo Espírito. Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. E eu vou pedir, assine o canal, curta a página, compartilhe esse vídeo. Quem sabe, neste exato momento, pode ter alguém que esteja precisando de ouvir essas palavras. Então, muito obrigada, Deus abençoe. Até a próxima.